Olá! Tudo bem com você? Tudo certinho? Você tem feito os estudos bíblicos? Tem corrido atrás, lido de novo, continuado a estudar? Não é só o que passamos aqui, você tem que pegar outros materiais também e estudar, saber. Deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, podem tirar muita coisa de nós. Podem tirar de nós os bens, podem tirar os filhos, podem tirar esposo, esposa, mas ninguém consegue tirar o que se coloca aqui dentro. Pense sobre isso, tá bem? Então, um conhecimento só é mudado quando você adquire outro conhecimento que te esclarece. Entende? Esse aqui é o nosso maior tesouro. Aqui está o nosso grande tesouro. Porque com isso aqui a gente se reergue, entendeu? A gente volta ativa. Estude, saiba, não deixe ninguém enganar você. Esses estudos do livro de Daniel são espetaculares, eles abrem a nossa mente. Muito bem, estamos hoje no capítulo 5 e 6 de Daniel, né? E eu vou orar com você agora, vamos lá? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome porque podemos estudar. O Senhor nos deu condições disso e eu quero te pedir que abençoe agora essa pessoa que está em casa. Coloca a sua mão sobre ela, fortalece essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos o teu Santo Espírito, a companhia dos teus anjos. Amém. Vamos lá? Eu quero muito que você estude. Abre a sua Bíblia no capítulo Daniel 5 e 6, tá bom? Daniel 5. Fique imaginando se você ouvisse de um rei a seguinte proposta. Vou te dar metade dos meus bens, metade do meu reino, metade do meu poder, se você fizer tal coisa para mim. Como você se sentiria? Importante? Pois o capítulo 5 de Daniel é muito interessante e houve uma proposta dessa, e maior ainda, você vai entender agora. O neto de Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava no poder, Belsazar. E Belsazar então estava ali, envolvido com todo o reino, mas ele era um adúltero, envolvido em um homem dado ao vinho. Observe o que está escrito aqui no verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, bebeu vinho na presença deles. Mas ele fez uma coisa pior que isso. Dê uma olhada no verso 2. Havendo Belsazar provado o vinho, ele ficou meio bêbado, né? Olha o que ele fez. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles os vinhos. Era para beber nesse aí os reis, os seus grandes, as mulheres e as concubinas. Como assim? Na verdade era uma noite de orgia e ele mandou trazer o material sagrado que Nabucodonosor tinha pegado do templo do povo de Israel e então mandou colocar vinho nele, porque isso era uma forma de mostrar que ele tinha poder e capacidade, condição. Imagine essa situação. De repente aconteceu um negócio. O que aconteceu? Observe no verso 3. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres, suas concubinas, beberam vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via parte de sua mão, desta mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram no outro. Imagine essa situação, ele ficou tão desesperado. Eu acho que ele deve ter pensado assim, será que eu estou bêbado vendo essa mão, esses dedos escrevendo na parede sem ter um corpo? E ele ficou tão angustiado com aquilo, ele mandou chamar os astrólogos, os magos, o povo do reino. O que é isso então que eu estou vendo? Ninguém sabia. Para variar, é sempre assim. Quando a gente deposita a nossa confiança, né, em quem não tem condição de resolver, sempre dá nisso. Mas me dá uma dó muito grande, sabe? Ninguém pôde dar a interpretação daquela situação. Então a rainha mãe, ela se lembrou de que Daniel uma vez tinha interpretado o sonho do rei. Então ela pegou e fez uma coisa interessante. Disse, tem um homem entre os trazidos da Babilônia, que tem uma cabeça fantástica, tem uma capacidade e uma unção. Quando o rei mandou chamar, o Belsazar mandou chamar Daniel, olha o que ele comentou sobre Daniel no capítulo
o capítulo 5, verso 14. Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelência e a sabedoria se acham em ti. Eu acho tão bonito isso, sabe? Então entram todos aqueles sábios, aquelas pessoas importantes que não tinham conseguido decifrar. Eu fico imaginando a situação, o rosto deles, né? Que situação difícil. Mas Daniel então entra. Quando Daniel entra, toda a situação muda. Imagine as pessoas confiando em quem não deviam confiar. É assim que acontece, quando a gente coloca a nossa confiança em quem não tem a unção e o Espírito de Deus. E aí Beltsazar disse o seguinte para Daniel. Dá uma olhadinha aí no verso 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti que te pode dar interpretações e solucionar problemas difíceis. Eu acho tão interessante isso, solucionar problemas difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber da sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro dominador. Olha o que ele disse. Você vai conseguir muita coisa. Não podia ser o segundo, né? Porque Nabonibo era o primeiro, tá? Agora veja. 17. Então respondeu Daniel na presença do rei. Olha a resposta de Daniel. As tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Presta atenção nisso aqui. Olha o que ele diz. Veja o verso 18. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor teu pai, porque os avós eram chamados de pais também, tá? O reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. A quem queria deixar com vida, deixava com vida. A quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria abater, abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Olha o que diz aqui. E a sua morada foi com os jumentos selvagens e fizeram-no comer erva como bois. Lembra do capítulo 4 que nós já estudamos? Foi isso aqui, ó. Olha só. E pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constitui sobre eles. Agora presta atenção. Mas tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Em vez disso, levantaste-te contra o Senhor Deus do céu, pois foram trazidos utensílios da casa de Deus perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e tuas concubinas bebeste vinho nele. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem nem falam, mas em Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a este não glorificaste. Que coisa! Você sabia que muitos de nós fazemos isso? Nós fazemos isso, nós agimos assim. Eu acho isso terrível. Nós damos glórias aos deuses deste mundo, nós nos fiamos na vontade humana, nós brincamos e cometemos sacrilégio contra Deus. Do que eu estou falando? Deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Nós não damos valor ao que é sagrado. Você já viu como é que nós entramos no culto? Já percebeu com que roupa nós nos apresentamos lá? Que coisa terrível, que falta de reverência. Nós usamos as coisas sagradas como se fossem comuns. E nós deveríamos pensar nessa situação aqui. Agora Daniel vai interpretar. Presta atenção, dá uma olhada no verso 24. Então dele, do Deus do céu, foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Esta escritura que escreveu é Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Imagina que situação. 27. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Deixa eu comentar uma coisa contigo. É muito sério comentar sobre este julgamento. Pesado foste na balança e achado em falta. Você sabia que todos nós estamos passando pelo julgamento divino? Todos. Você e eu estamos passando pelo julgamento divino. Nós temos esse tipo de situação sendo passada a nosso respeito. Veja o 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Lembra disso? Agora, então mandou Beltsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Mas naquela mesma noite, veja o verso 30, foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo,
ocupou o reino com idade de 62 anos. Irmãos, isso para mim é tremendo, tremendo, tremendo. Que coisa séria. Quantas chances Deus tinha dado para Belsazar? Quantas vezes, quantos detalhes Deus tinha mostrado para ele? Quantas chances dele entender a respeito da vida? Ele não quis. Morreu perdido. Levou o reino ao buraco. Eu, se fosse você, tomaria tempo para poder observar e ler a respeito da queda do Império Babilônico. Você precisa ler sobre isso. E ver quantos detalhes interessantes aconteceram ali por causa do tipo de orgia, vida devassa, a quantidade muito grande de ouro e dinheiro na mão que o povo não soube reter, não soube segurar. Eu ontem mesmo, estava lendo um negócio interessante. Cuide dos centavos e os dólares mesmo cuidarão de si. Os dólares cuidarão de si mesmos. Isso é muito interessante. Como é terrível quando alguém tem demais, eu não estou falando só de bens financeiros ou materiais, mas quando tem muitas pessoas sobejam, né? Eles jogam fora. E que pena que não dar valor e nem não dar importância às bênçãos que nós estamos tendo. Mas dá uma olhadinha o capítulo 6. O capítulo 6 é tremendo e todo mundo sabe, já ouviu falar de Daniel na cova dos leões. Mas eu vou pincelar alguns detalhes para você. Daniel capítulo 6, verso 1, começa, já não é mais o reinado da Babilônia, já é o reinado medo-persa. Dá uma olhada. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino. Aqui já é o reino dos medos, tá? Presta atenção. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Imagine agora Daniel, da nossa família, é um dos presidentes do mundo, lá do Império Medo-Persa. Mas como Daniel tinha uma vida diferente, um jeito diferente de ser, o rei resolveu colocá-lo como um dos principais. Imagina que ele seria o governante primeiro do mundo. Observe essa informação aqui no verso 3. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, mas isso gerou um ciúme danado. Você sabia que uma das maiores características de Satanás em alguém é ciúme, inveja, tentar derrubar os outros? Foi isso que esses homens tentaram fazer. Ficaram olhando Daniel e ficaram tentando encontrar algum defeito nele para tentar tirar o cartaz, a vitória dele diante do rei. Você sabia que é bem isso que o diabo faz com algumas pessoas? O diabo tenta fazer com que aquela pessoa que vai trazer algum benefício para o mundo receba o descrédito por causa de alguma situação que algumas pessoas invejosas tentam encontrar a respeito daquela vida. Eu ainda vou fazer um sermão sobre isso para que você entenda como é sério, como o diabo nos usa para destruir aqueles que ele teme. Ouça bem isso. E foi assim. Ficaram tentando encontrar na vida de Daniel alguma coisa errada, não encontraram nada. Falaram, então vamos encontrar na religião dele? E observaram que ele orava 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, à noite, ainda com a janela aberta, olhando para o céu. É muito gostoso orar, olhando para fora, olhando para o céu, observando o Deus eterno, imaginando um dia poder ver-lhe o rosto, né? Então Daniel orava assim. E aí esses invejosos pensaram, vamos arrumar uma coisa? Vamos arrumar um jeito de que durante um espaço de tempo, se alguém adorar outro Deus, que não o Deus dos medos e dos caldeus, que não o próprio rei Dario, ou próprios deuses daqui, se arrumar um jeito de fazer com que alguém, durante um tempo, seja provado nisso, que não adore outro Deus a não ser o nosso Deus. Assim a gente pega Daniel. E foi isso mesmo, quer ver? Ó? Dá uma olhadinha aqui. Observa que coisa séria. Verso 5. Então esses homens disseram... Vamos ler o verso 4 juntos. Ó. Então os presidentes e os sátrapas procuraram achar alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa nele, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Como eu queria isso em mim. Nenhum vício e nenhuma culpa. Agora avante. Então esses homens disseram, nunca acharemos coisa alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele e a lei de seu Deus. Olha bem. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dario vive para sempre. Todos os presidentes do reino, eles já disseram que era todo mundo agora, ó, prefeitos e sátrapas, conselheiros e governantes, concordam que o rei deve baixar um decreto e fazer firme o interdito de que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. Aí o rei simplesmente vai e assina isso, né? Que acaba assinando, agora te assuste. Quando Daniel ouviu falar disso, eu imagino o que passou no coração de Daniel, e um dia eu vou conversar muito com Daniel sobre isso.
E ele chega, olha que coisa interessante. Pega, irmãos, e continua orando ao seu Deus. É o seu Deus que ele ora. E ainda com a janela aberta. Você sabia disso? Foi com a janela aberta. Dá uma olhada aqui, que coisa interessante. Veja o verso 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do Deus do céu. Puxa, que posição fantástica, né? De encontrar algum servo de Deus no momento de crise, orando e suplicando a Deus. Então eles foram correndo e contaram para Dario. E disseram, agora o senhor tem que fazer valer essa assinatura sua, o senhor vai ter que fazer valer este edito, essa lei que o senhor colocou. E olha, Dario amava Daniel. Daniel era um homem excelente, era impressionante. E então, lá foi Daniel colocado na cova dos leões. Só que o rei não conseguiu dormir aquela noite toda, sabia? Ele ficou pensando, que situação. Como que eu fui entrar numa situação dessa, de trazer uma situação dessa para Daniel? Imagina, ele não conseguiu dormir a noite toda. Que coisa triste, sabe? Muito, muito triste. Mas ele, antes de colocar Daniel lá, ele disse uma coisa no verso 16. Ó. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só isso aqui. O próprio rei disse, esse Deus a quem você serve. Porque você sabe que, eu quero comentar isso aqui com você. Você sabe que a nossa atitude frente aos problemas, frente às dificuldades, frente às situações, prova a que Deus que nós servimos, mostra quem é que está nos comandando, quem é que está cuidando da nossa história, quem está colocando as palavras na nossa boca, quem é que está direcionando a nossa mente. É isso mesmo que você está ouvindo. Isso é muito sério. E o rei admirava isso. E você sabe que a santidade faz as pessoas fazerem reverência na nossa frente. Até o diabo se queda na frente da santidade. Isso é verdade mesmo. E aí o rei não conseguiu dormir quando foi bem cedinho. O rei pega e vai lá na cova dos leões. E vai lá e pergunta, dá uma olhada isso aqui, ó. Olha só. Verso 18. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo. Oh, meu Deus, que coisa linda. Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-á o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel de lá da cova dos leões. Mas mandou jogar lá quem? Observe aqui que coisa tremenda. Olha só. Eu acho isso tremendo, olha o que diz o verso 23. Então o rei muito se alegrou, mandou tirar a Daniel da cova, e quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E eles, agora veja que coisa terrível, eles, seus filhos e suas mulheres. Você sabia que o que nós fazemos afeta a nossa família? Isso me dói o coração, mas é verdade, você precisa saber disso. Como é sério tomar decisões. Quando tomamos decisões erradas, nossa vida tomou um rumo de destruição, mas não somos só nós que caímos no precipício. Você tem que pensar sobre isso. E aí aconteceu o quê? Observe, presta atenção aqui. Olha só. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei mandou fazer mais uma outra coisa. Então o rei, Dario, escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. De minha parte é feito um decreto que pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario.
e no reinado de Ciro, o persa. Louvado seja o nome do Senhor. Estar do lado do certo sempre é levantar Deus diante deste mundo. Você será testado diante do mundo. O governo testará você. Você sabia disso? Eu preciso te dizer isso. Quando nós nos aprofundarmos nesse estudo, você vai se assustar. Vamos começar com Daniel 7 na próxima vez e você vai ver que tremendo que é. Quando entrar em Daniel 8, você vai se impressionar com a quantidade de situações que são relacionadas à sua vida e à da sua família vão ainda acontecer neste mundo. Até agora nós estudamos coisas que já aconteceram. Daniel 7 em diante, vamos estudar o que ainda vai acontecer. Vamos fechar os olhos e pedir forças a Deus? Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome para sempre, por tua misericordiosa bondade e cuidado. Obrigada, Senhor, porque na tua mão tudo é verdadeiro e ninguém pode brincar com o teu nome, Senhor. Nos ajude a sermos reverentes. Ensina-nos também, Senhor, a dar a ti o devido respeito. Que não venhamos tomar posição como tomaram esses homens contra Daniel, perseguindo por inveja. Ensina-nos a viver da maneira correta. Abençoe essa pessoa que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.